Saudamos, amados irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria e satisfação estarmos aqui mais uma vez comentando a palavra do Senhor juntamente com vocês. Nós estamos na lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, da EBD do terceiro trimestre de 2023. E o nosso texto áureo está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A nossa verdade prática nos diz: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. E vamos aqui agora à leitura bíblica em classe da lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, que está registrada em Rute capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão em contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunha em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entre na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há de já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Meus queridos e amados irmãos, nesse cenário que nos apresenta o texto bíblico, é essencial ressaltar a importância de resgatar o modelo bíblico de homem, e a figura de Boaz se destaca como um exemplo inspirador. Boaz personifica uma masculinidade equilibrada, baseada na generosidade, responsabilidade e liderança amorosa. Sua história, registrada no livro de Rute, nos oferece lições práticas sobre como viver uma masculinidade alinhada com os princípios de Deus. Ao longo desta lição, apresentaremos um mandato divino para o homem. As ofensivas de desmasculinização presentes em nossa sociedade e a figura de Boaz como um símbolo vivo de masculinidade bíblica. Nosso objetivo é fornecer um entendimento sólido e prático sobre como os homens cristãos podem se identificar com o modelo bíblico de masculinidade é viver uma vida que honra a Deus em todas as esferas da sua vida. Esta lição é importante também para as mulheres, para que as mulheres não interfiram na masculinização dos seus filhos e dos seus maridos também, para que eles possam ser homens segundo o coração de Deus, não homens machistas, mas homens que sejam masculinizados segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Muito bem, meus caros e queridos irmãos, nós vamos apresentar a você alguns grupos que são contrários à masculinidade cristã. Grupos e manifestações contra a masculinidade cristã. De acordo com a lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, da EBD do terceiro trimestre de 2023, nós vamos apresentar aqui agora para você alguns grupos que têm um pensamento contrário. Esses grupos são merecedores do amor de Deus e a igreja deve evangelizá-los também, e não tratá-los com desrespeito, agressividade e violência, mas sim tratá-los com o amor de Cristo, com oração e buscando salvá-los para a glória de Deus. Os grupos que podem sustentar essa argumentação contrária à masculinidade cristã, com base na ruptura com os padrões de gêneros, são diversos e podem incluir movimentos feministas. Algumas correntes do movimento feminista criticam a masculinidade cristã por perpetuar normas tradicionais de gênero que consideram opressivas para as mulheres. Esses grupos argumentam que a masculinidade bíblica reforça hierarquias patriarcais e limita a capacidade das mulheres de alcançar igualdade de direitos e oportunidades. A lição de hoje é uma resposta a este movimento. Movimentos de diversidade de gênero. Grupos que defendem a diversidade de gênero e a aceitação de diferentes identidades de gênero questionam a masculinidade cristã por ser exclusiva e não incluir outras formas de expressão de gênero além da masculinidade tradicional. Eles argumentam que a ênfase na masculinidade bíblica pode excluir e marginalizar pessoas que não se identificam como homens cisgêneros.
É isso que a nossa lição de hoje vai nos explicar. Movimentos LGBTQ+. Alguns ativistas LGBTQ+, podem criticar a masculinidade cristã por promover uma visão restritiva e heteronormativa do que significa ser homem. Eles afirmam que a ênfase na provisão e proteção da família e a rejeição à homossexualidade, presentes no conceito de masculinidade bíblica, excluem e estigmatizam pessoas com diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. A lição que nós estamos estudando hoje, ela vai trazer uma resposta saudável, segundo a palavra de Deus, a esse movimento também. É importante observar que esses grupos não são homogêneos e podem variar em suas perspectivas e argumentos específicos. Meus queridos e amados irmãos, agora nós vamos falar sobre o que essa lição vai nos apresentar hoje. Nós vamos falar sobre uma resposta da Bíblia Sagrada, dos cristãos, da teologia sistemática ortodoxa, a esses movimentos que são contrários à masculinidade bíblica. Definição e conceito de masculinidade exarada e ensinada na Bíblia, defendidos por cristãos evangélicos adeptos da teologia sistemática ortodoxa, que é fundamentada na Bíblia Sagrada. Lição 6. A desconstrução da masculinidade bíblica. Muito bem, meus caros e queridos irmãos, a masculinidade é um tema complexo e multifacetado que tem sido objeto de estudo e reflexão ao longo dos tempos. Em diferentes culturas e contextos históricos, foram atribuídas diferentes características e expectativas ao papel do homem na sociedade. No contexto da teologia ortodoxa, protestante e evangélica, a masculinidade é entendida como uma construção divina derivada da criação de Deus e possui características fundamentais relacionadas à provisão e proteção da família. Conforme as lições 6 da IBD do terceiro trimestre de 2023, de acordo com essa perspectiva que apresentamos, a masculinidade bíblica é vista como um chamado divino para que os homens assumam responsabilidades específicas em relação à sua família e comunidade. Essas responsabilidades incluem ser provedor, cuidador e líder espiritual. A masculinidade bíblica é fundamentada nos ensinos da Bíblia Sagrada e busca seguir o exemplo de homens mencionados nas Escrituras como Boaz. No entanto, no contexto atual, existe uma tendência progressista que questiona os padrões bíblicos de masculinidade. Essa abordagem busca desconstruir os estereótipos tradicionais de gênero e reavaliar as expectativas culturais em relação aos homens. Para alguns, a desconstrução da masculinidade bíblica está relacionada à crítica à apologia à homossexualidade e à negligência das responsabilidades masculinas. De acordo com a lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, que nós vamos estudar nesta lição, em última análise, a masculinidade bíblica é um chamado para que os homens sejam pessoas íntegras, comprometidas com Deus, suas famílias e comunidades. Envolve a busca por um relacionamento saudável com o próprio ser, com os outros e com Deus. É um convite para que os homens sejam exemplos de amor, coragem, justiça e compaixão, seguindo o exemplo de Cristo, que é o modelo máximo de masculinidade e humanidade. Meus amados irmãos, nós estamos comentando a lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica na IBD do terceiro trimestre de 2023. Eu sou o pastor Osmar, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, cujo pastor-presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior, e o meu pastor local, pastor Leslie Marinho, e congrego aqui na Assembleia de Deus de Vila Fátima, no bairro de Sapopemba. É uma alegria e satisfação estar aqui com você, meditando na palavra do Senhor. E eu quero te lembrar para que você deixe o seu like aí no nosso canal, para que você também se inscreva no nosso canal, para que você também deixe um comentário abençoador aí na descrição do vídeo. Esse engajamento seu vai nos dar o entendimento de que foi importante para você esta lição. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tópico 1, a masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica é uma expressão de identidade e propósito masculinos que se originam na criação divina do ser humano. Desde o início, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, cada um com características únicas e complementares. Na ordem divina, a masculinidade desempenha um papel significativo na revelação do caráter de Deus, no estabelecimento de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Subtópico 1. A criação divina do ser humano.
A Bíblia apresenta a narrativa da criação, revelando que Deus criou o homem à sua imagem, conferindo-lhe valor intrínseco e dignidade. A masculinidade é uma parte essencial do plano divino e a forma como os homens são criados reflete a sabedoria e a intenção de Deus. Assim como a feminilidade, a masculinidade é uma dádiva de Deus e deve ser vivenciada de maneira honrosa e responsável. Subtópico 2. Características da masculinidade. A masculinidade bíblica é caracterizada por uma série de atributos que refletem a natureza de Deus e seus propósitos para os homens. Embora as características possam variar em diferentes contextos culturais, existem elementos centrais que são destacados nas Escrituras. Entre eles estão a coragem, a força física e emocional, a integridade, a humildade, o autossacrifício, a liderança amorosa e a responsabilidade. Essas características não são exclusivas dos homens, mas têm um chamado especial para a expressão masculina. A masculinidade bíblica não deve ser confundida com machismo, arrogância ou dominação, mas sim como um chamado para que os homens vivam de acordo com o exemplo de Cristo, que demonstrou amor, serviço e compaixão em sua liderança. Subtópico 3. A liderança masculina. A masculinidade bíblica também abrange a questão da liderança. A liderança masculina é um tema abordado nas Escrituras e a sua compreensão está enraizado na submissão a Deus e no serviço ao próximo. A liderança masculina não se trata de autoritarismo ou exploração, mas de um chamado para liderar com responsabilidade, sabedoria e amor. A liderança masculina está intimamente relacionada à provisão e proteção da família, que são aspectos fundamentais da masculinidade bíblica. Os homens são chamados a serem provedores não apenas financeiramente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Eles são chamados a proteger as suas famílias, garantindo um ambiente seguro e nutridor para o crescimento e florescimento de todos os membros da família. No entanto, é importante ressaltar que a liderança masculina não implica superioridade sobre as mulheres. A Bíblia enfatiza a igualdade e a interdependência entre homens e mulheres, e a liderança masculina deve ser exercida em amor e humildade, reconhecendo e valorizando os dons e contribuições de todas as pessoas. Em suma, a masculinidade bíblica é uma expressão de plano e propósito de Deus para os homens. Ela se baseia na criação divina do ser humano, incorporando características e responsabilidades que refletem a imagem de Deus. A liderança masculina, dentro desse contexto, é uma chamada para servir, proteger e liderar com amor e humildade, buscando o bem-estar e o florescimento de todos em uma família. Tópico 2. A erosão da masculinidade. Meus queridos e amados irmãos, nós trazemos aqui para você o significado de erosão de acordo com o contexto abordado. Processo ou resultado de desgastar-se lentamente, corrosão. Estamos falando do desgaste da masculinidade frente aos ataques e ridicularizações infligidos por diversos grupos contrários. A erosão da masculinidade é um fenômeno que ocorre em diferentes contextos e está relacionada a diversos fatores. De acordo com a teologia ortodoxa protestante evangélica, dois aspectos principais contribuem para essa erosão: a apologia à homossexualidade e a negligência da responsabilidade masculina. Além disso, uma crise de liderança também afeta a masculinidade bíblica. Subtópico 1. Apologia à homossexualidade. A apologia à homossexualidade é um dos fatores que contribui para a erosão da masculinidade. De acordo com a perspectiva da teologia ortodoxa protestante evangélica, a visão tradicional desses ensinamentos bíblicos considera a prática homossexual como contrária aos padrões bíblicos. Quando a sociedade promove uma defesa irrestrita à homossexualidade, argumentando que não há diferença moral entre relações heterossexuais e homossexuais, isso pode levar a uma confusão e relativização dos papéis masculinos e femininos estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Subtópico 2. Responsabilidade negligenciada. A negligência da responsabilidade masculina também contribui para a erosão da masculinidade. O papel do homem como provedor e provedor da família é fundamental na visão ortodoxa protestante evangélica. Quando os homens negligenciam essas responsabilidades, seja por falta de envolvimento emocional, financeiro ou espiritual, ocorre uma erosão da masculinidade.
a ausência de homens envolvidos no cuidado e na liderança das suas famílias pode ter um impacto negativo nas estruturas familiares e na formação de crianças e jovens. Subtópico 3. Crise de liderança. Uma crise de liderança é outro aspecto que afeta a masculinidade bíblica. A liderança masculina, quando exercida de acordo com os princípios bíblicos, é baseada no amor, na humildade, no serviço. No entanto, em muitos contextos, a liderança masculina tem sido associada à dominação, ao autoritarismo e à exploração. Isso resulta em uma crise de confiança e em uma falta de modelos saudáveis de liderança masculina. Esses fatores contribuem para a desconstrução do modelo bíblico de homem, conforme compreendido pela teologia ortodoxa, protestante, evangélica, a teologia enraizada na palavra de Deus. A masculinidade é relativizada, os papéis masculinos estabelecidos nas tradições judaico-cristãs são questionados e a responsabilidade masculina é muitas vezes deixada de lado. Nesta lição, é importante abordar essas questões de forma sensível e amorosa, buscando oferecer um entendimento equilibrado da masculinidade cristã. Ao mesmo tempo, é crucial lembrar que a masculinidade bíblica é um chamado para que os homens vivam de acordo com os princípios e valores estabelecidos por Deus, assumindo as suas responsabilidades com amor, liderança e serviço. Essa erosão da masculinidade é disseminada por filmes, novelas, teatro, romances, onde as personagens masculinas são sempre apresentadas como homens bêbado, mau caráter, cafajeste, abusador de mulheres, de crianças, homens que abandonam as suas famílias e também adúlteros. No entanto, o pai de família, trabalhador, cumpridor dos seus compromissos, provedor e cuidador de uma família, apaixonado por sua esposa, nunca são apresentados, mostrados e destacados na mídia atual. Muito bem, meus caros e queridos irmãos, acabamos de apresentar para você um comentário rápido do tópico 2 e os subtópicos 1, 2 e 3. E antes de ir para o tópico 3, nós queremos pedir para você que deixe o seu like, deixe um comentário abençoador, compartilhe esta videoaula para outras pessoas interessadas no mesmo assunto e se inscreva no canal. Este seu engajamento vai dar a entender ao YouTube que você gostou do assunto, que foi interessante para você e nós também já te agradecemos por essas ações. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Meus amados irmãos, Boaz é um exemplo significativo de masculinidade bíblica e equilibrada que é destacado na teologia ortodoxa protestante evangélica. A sua história, registrada no livro de Ruth, apresenta qualidades e características que servem como modelo inspirador para os homens cristãos. Subtópico 1. Modelo de generosidade. Boaz é conhecido por sua generosidade e compaixão para com os outros. Quando Ruth, uma jovem viúva estrangeira, veio a colher espigas em seus campos, Boaz demonstrou um espírito generoso, permitindo que ela colhesse com segurança e abundância. Ele não apenas lhe deu permissão para colher, mas também instruiu os seus servos a deixarem espigas extras para que ela pudesse recolhê-las. Essa generosidade revela um coração altruísta e cuidadoso para com os necessitados ao seu redor. Subtópico 2. Modelo de responsabilidade. Boaz também exemplifica a responsabilidade masculina em sua interação com Ruth. Quando ela expressou a sua gratidão e humildade perante ele, ele reconheceu sua virtude e integridade. Ao tomar conhecimento de que Ruth era parente próxima do seu falecido parente, ele se tornou seu resgatador, assumindo a responsabilidade de cuidar dela e da sua família de acordo com as leis e tradições da época. Boaz demonstrou um senso de responsabilidade que está no cerne da masculinidade bíblica, assumindo o papel de protetor e de provedor. Subtópico 3. Modelo de liderança. Boaz exerceu uma liderança amorosa e sábia. Ao encontrar Ruth na eira, ele a encorajou, ofereceu proteção e orientação. Ele a tratou com respeito e dignidade, garantindo que ela estivesse segura em seu campo. Posteriormente, ele também tomou medidas para garantir que a questão do casamento entre ele e Ruth fosse resolvida de acordo com a lei e a tradição, mostrando sabedoria e integridade em sua liderança. Boaz liderou com gentileza, respeito e consideração pelos outros. A imagem de Boaz como um símbolo bíblico da sua masculinidade
destaca a importância de características como generosidade, responsabilidade e liderança equilibrada. Ele demonstra que a masculinidade bíblica não é baseada na opressão ou na imposição de poder, mas sim no amor, no cuidado e na busca da justiça. Boaz ilustra um homem que entende o seu papel na comunidade, na igreja, e age de maneira compassiva, comprometido em fazer o bem e seguir os princípios de Deus. Ao enfatizar a imagem de Boaz como exemplo de masculinidade, a lição busca inspirar os homens cristãos a buscarem uma masculinidade equilibrada, fundamentada nos princípios bíblicos e direcionada ao serviço, ao amor e à liderança responsável. Boaz nos lembra que a masculinidade bíblica não se trata de autoridade arbitrária, mas sim de serviço aos outros com generosidade, responsabilidade e liderança amorosa. Veja esse exemplo bem atual. Vimos na mídia de todo mundo o que aconteceu na guerra Rússia e Ucrânia, os homens despedindo-se de suas mulheres, filhos, para que saíssem da Ucrânia, tomando trens em direção à Polônia. Suas mulheres, suas mães, suas irmãs, seus filhos menores. No entanto, os maridos e os filhos em idade adulta ficaram na guerra, defendendo seu país, a Ucrânia. Ao longo desta lição exploramos a temática da desconstrução da masculinidade bíblica à luz da teologia ortodoxa protestante evangélica. Nossa análise buscou cumprir os objetivos propostos, fornecer uma compreensão clara e fundamentada sobre a masculinidade, suas origens divinas e as questões que a afetam nos dias atuais. Inicialmente destacamos que a masculinidade bíblica provém da criação divina, está enraizada nos propósitos e desígnios de Deus para o ser humano. Suas características essenciais incluem a provisão, a proteção da família, demonstrando a importância dos homens no cuidado e no amparo aos seus entes queridos. Em seguida abordamos a erosão da masculinidade, identificando suas principais causas, a apologia à homossexualidade e a negligência da responsabilidade masculina. Reconhecemos que em meio a perspectivas progressistas, ocorre uma ruptura com os padrões bíblicos, relativizando a masculinidade e questionando os marcos judaico-cristãos do papel do homem. Também o papel da mídia na desconstrução da masculinidade tradicional. Essa desconstrução da masculinidade bíblica é um desafio que exige reflexão e discernimento para buscar um entendimento equilibrado. Por fim, enfatizamos a figura de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Ele nos apresenta modelos a seguir, como a generosidade, a responsabilidade, a liderança amorosa. A história de Boaz nos inspira a viver a masculinidade de acordo com os princípios divinos, buscando a justiça, o cuidado e a integridade. Conselhos práticos para uma vida espiritual. À luz do estudo sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, é importante que cada homem cristão busque aplicar os princípios e ensinamentos discutidos. Aqui estão alguns conselhos práticos para fortalecer e viver uma masculinidade alinhada com os padrões bíblicos. Conheça a palavra de Deus. Aprofunde-se nas Escrituras para compreender plenamente os princípios e valores que sustentam a masculinidade bíblica. Estude os exemplos de masculinidade presentes nas histórias bíblicas, como a de Boaz, de Moisés, de Elias, de Eliseu, do próprio Jesus Cristo, e busque aplicar os seus ensinamentos em sua própria vida. Priorize a provisão e proteção da família. Reconheça a importância da sua responsabilidade como provedor e protetor da família. Assuma um papel ativo no cuidado e sustento emocional, financeiro e espiritual dos entes queridos. Esteja presente, seja um exemplo de amor e liderança e invista tempo e energia para fortalecer os laços familiares. Cultive a generosidade. Inspire-se na generosidade de Boaz e busque ser alguém que estende a mão para ajudar os necessitados ao seu redor. Seja generoso com seus recursos, tempo, talentos, dons, buscando servir aos outros de forma desinteressada. Esteja atento às oportunidades de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Assuma sua responsabilidade. Não negligencie suas responsabilidades como homem. Reconheça a importância do seu papel na comunidade, na igreja, na sociedade em geral. Seja um modelo de integridade, assumindo responsabilidade por suas ações e decisões. Cumpra suas obrigações com comprometimento e excelência. Liderança amorosa e sábia. Exerça a liderança em sua vida, mas faça isso com amor, sabedoria e humildade. Esteja disposto a ouvir, a aprender com os outros e a se adaptar quando necessário.
Liderar não significa dominar, mas servir e capacitar os outros, guiando-os com amor, verdade e compaixão. Não dê ibope para filmes, novelas, livros, vídeos, entrevistas, partidos políticos, movimentos que são lacradores da masculinidade tradicional e bíblica. Lembre-se de que a sua caminhada, a sua jornada, o seu crescimento, o seu desenvolvimento rumo a uma masculinidade bíblica contínua requer perseverança. Busque o apoio de outros homens cristãos, compartilhe suas lutas e vitórias, esteja aberto ao crescimento e à transformação espiritual continuamente. Que os nossos jovens e adolescentes tenham modelos de masculinidade bíblica cristã. Que aqueles que vieram de um mundo onde não se cultiva masculinidade bíblica cristã, que eles possam encontrar dentro da igreja homens que possam ser modelos espirituais de masculinidade cristã. Que cada homem cristão seja encorajado a viver uma masculinidade que reflita a imagem de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o modelo supremo de amor, serviço e liderança masculina. Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Muito bem, meus irmãos, terminamos mais uma videoaula em nome de Jesus Cristo da lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, da IBD do terceiro trimestre de 2023. Que bom estarmos aqui mais uma vez meditando na palavra de Deus juntamente com você. Deus abençoe o bairro onde você mora, o estado onde você mora, a família onde você mora, a igreja onde você congrega. Deus abençoe as tuas finanças, a tua saúde, te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.